Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita, nosso lar, Casas André Luiz. Sintam-se abraçados por essa casa, que recebe todos amavelmente, diariamente, todas as criaturas que aqui adentram. É sempre interessante lembrar, principalmente para aquelas pessoas que vêm à casa pela primeira vez, que a espiritualidade maior já esteve, antes de nós chegarmos, preparando cada cantinho desse salão. Ela vai manipulando energias salutares para nos bem receber. Por isso nos sentimos assim, tão receptivos às informações que nos serão prestadas. Importante sempre prestar bastante atenção no transcorrer da reunião que se seguirá. É também interessante lembrar que a espiritualidade maior já se encontra aqui, nesse salão, nos amparando, nos auxiliando individualmente. Eles têm ferramentas capazes de identificar o que a criatura mais necessita. É muito importante, então, elevar sempre os pensamentos, prestar bastante atenção no transcorrer da reunião. Estamos muito felizes por recebermos cada um dos senhores e das senhoras. Nosso coração transborda alegria. Formamos essa verdadeira egrégora do bem em prol geral da humanidade. Como sempre fazemos, pedimos então a elevar os pensamentos às alturas e encontrarmos com o Mestre Jesus nesse momento. Vamos fechar os olhos. Cada um poderá então visualizar a imagem do querido Mestre. Obviamente cada um vai pensar de uma maneira, mas todas resplenderão a paz, a verdade e a luz que ilumina o mundo, o querido Mestre Jesus. Vamos fazer então uma breve prece inicial para a nossa reunião, elevando os nossos pensamentos e nos encontrando então com o Pai amado. Deus Pai, Senhor da vida, agradecemos pela bendita oportunidade do aprendizado dessa maravilhosa doutrina consoladora que é a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Que a luz do Mestre Jesus, neste momento, invada os nossos corações, as nossas mentes, nos abençoe e nos pacifique. Que possamos sempre estar atentos às instruções dos bons espíritos com a palestra que se iniciará. Assim, certamente aumentaremos o nosso amor a Deus, a prática da caridade pura, mas, essencialmente, o amor ao nosso próximo. Assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será Bem-aventurados os pobres de espírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens de 1 a 10. O autor é Allan Kardec. Nós vamos receber com muito carinho, muito amor, o companheiro Hélio Ribeiro, para que ele possa fazer uma excelente explanação. Seja muito bem-vindo, companheiro Hélio. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos pedir ao Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos diretores desta casa, para que possamos transmitir com coerência e fidelidade os seus santos e sagrados ensinamentos. Falar do Sermão da Montanha é como se fosse algo que refletisse todos os ensinamentos que Jesus externalizou juntamente com os apóstolos, com os seus discípulos e demais pessoas que o acompanharam. O Sermão da Montanha, de acordo com alguns, essa montanha é o Monte das Oliveiras. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista e ele retira-se para um monte para orar, meditar. Quando ele retorna, ele encontra
os seus discípulos, os seus apóstolos, e aí, neste momento, ele faz essa declaração universal que jamais na terra houve um cantar tão belo quanto o do Sermão do Monte. De tal forma que a voz de Jesus ecoa através dos tempos e atinge hoje a acústica das nossas almas, mostrando a verdade a todo aprendiz que deseja libertação, que deseja evolução. Jesus teceu várias bem-aventuranças. Bem-aventurados significa felizes os que. Então são várias. E normalmente nós encontramos 7 ou 8, dependendo do evangelista. Por exemplo, a primeira bem-aventurança que nós consideramos é a que se refere aos pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cada uma dessas bem-aventuranças corresponde a uma virtude. É como se fosse plasmado de forma proposital por Jesus estabelecer esta ordem. E hoje, a psicologia profunda, analisando essa sequência, demonstra os valores que cada um de nós precisa refletir, meditar para se libertar. Então, a virtude desta bem-aventurança é a humildade. Depois vem uma outra, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Virtude, resignação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Virtude, mansuetude. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Virtude, fé. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Virtude, perdão. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Virtude, espontaneidade. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Virtude, altruísmo. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Virtude, caridade. Então aqui nós temos 7 virtudes, todas elas, cada uma delas, relacionado a uma bem-aventurança. E Jesus, quando fala de bem-aventurança, ele está falando para que nós sejamos felizes. Não que nós sejamos felizes quando atingirmos o plano espiritual, mas que possamos ser felizes hoje, agora, aqui. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus, porque eles entrarão no reino dos céus, porque eles entrarão no reino de Deus. Mas Jesus disse que o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de nós. Se a bem-aventurança refere-se à felicidade, então essa felicidade tem que ecoar dentro de nós. O pobre de espírito aqui, normalmente a grande massa dos encarnados, considera como sendo uma infantilidade. Não entendem a profundidade do pensamento de Jesus. Jesus aqui, ele não está dizendo que pobre de espírito seja aquele que não tem inteligência, que não tem cultura. Também não é aquele que não tem dinheiro, que não tem recursos materiais, mas todos aqueles que são humildes. É a humildade que interessa aqui. Porque a humildade demonstra a nossa verdadeira dimensão.
que faz com que a gente analise a minha dimensão com a dimensão do outro, no contexto de trabalhar a si mesmo. Humildade no quesito de valorizar um ser superior. É aquele que se inclina perante o Criador. Aquele que não se inclina perante o Criador é o orgulhoso, porque ele acha que pode tudo, que sabe tudo e que não existe nada acima dele. Então, o orgulhoso rechaça, descarta a possibilidade de algo superior a ele. E, portanto, descarta também a existência de Deus. E Jesus vem falar aos pobres de espírito, quem ele reuniu para formar o seu grupo. Foram pessoas, os pescadores, as pessoas consideradas de má vida. Ele não chamou aqueles que detinham o poder, que detinham valores monetários. E o pobre de espírito é aquele que tem necessidade de valores espirituais. Ele reconhece que ele está pobre na questão espiritual, não na questão financeira. Um exemplo é Mateus. Mateus era rico, milionário. No entanto, ele tinha carência de valores espirituais. É por isso que ele procura o Cristo e acaba se transformando em um apóstolo. Falar de humildade é algo que deve refletir, ecoar na nossa intimidade. Virtude vem de virtus, palavra latina, que significa o homem forte, aquele que se fortalece na fé. Humildade vem de humus, humo. Aí se assemelha àquela fala de Moisés no Velho Testamento: tu és pó, e ao pó voltará. Essa questão da natureza básica, nós estamos na Terra, planeta de provas e expiações. Logo, nós precisamos reconhecer que temos uma conotação de materialidade que impede o espírito de evoluir. E o fato do corpo voltar à matéria é algo praticamente que nós ignoramos. Parece que nunca iremos desencarnar. Ficaremos eternos, encarnados para todo sempre. Mas não é isso que Jesus nos traz enquanto informação. Então, a questão da humildade como virtude, ela mostra ao ser humano o quanto carente ele é. O orgulhoso, o vaidoso, o egoísta, que não se dobra perante Deus, um dia ele terá que reconhecer, porque existe somente 2 altares em que todas as pessoas um dia se dobrarão. Uma delas é Jesus. Todos nós um dia nos ajoelharemos perante o Cristo, porque ele é responsável pela nossa evolução. Deus passou a existência de cada um de nós encarnados na Terra ou desencarnados no mundo espiritual sob o comando de Jesus. Ele é o responsável por nós. Nós somos as suas ovelhas. Então, o primeiro ser a quem nós deveremos ajoelhar é o Cristo. A segunda é a dor. Se nós não nos ajoelharmos perante Jesus, fatalmente iremos nos ajoelhar perante a dor. Porque a questão da dor, do sofrimento, é produto nosso e não castigo divino, porque nós desrespeitamos as leis divinas. E, consequentemente, teremos como resultado essa questão do sofrer. Mas um sofrer não para castigar por ter o gosto de ver o outro sofrendo. Não, mas é para limpar
os erros que cada espírito cometeu nesta vida ou em vidas anteriores. Então, duas plataformas a quem um dia nós nos dobraremos. Mesmo o mais orgulhoso, o mais vaidoso, o mais egoísta, ele um dia irá se dobrar. Por mais que a gente fale não, o tempo passa e as coisas acontecem. E Jesus vem, através das bem-aventuranças, mostrar como é que nós, então, deveremos evoluir. A primeira das virtudes que temos que desenvolver é a humildade. Nada se faz sem a presença da humildade. É a primeira virtude, sermos humildes para poder, então, aceitar os outros valores. Nós podemos imaginar o Sermão da Montanha como sendo realmente uma montanha que nós deveremos escalar, sendo que cada degrau corresponde a uma virtude. E a primeira delas, na base do monte, está a humildade. Depois seguem-se as outras virtudes. E na medida em que cada virtude vai desabrochando, ela vai possibilitando ao ser humano conseguir maior entendimento, maior conhecimento, libertação daquilo que ficou no passado, aquilo que o prendia de materialidade, de informações equivocadas, a pessoa vai se libertando. Só que o desenvolvimento dessas virtudes não ocorre de forma unilateral. Ela vai como se fosse uma rede. Se eu desenvolvo uma virtude, automaticamente eu estou desenvolvendo outras. E assim, passo a passo, nós estaremos conquistando, chegando ao cume da montanha. Na base desta montanha, nós praticamente temos apenas ignorância. Temos valores equivocados, entendimentos equivocados. Mas chegando no topo da montanha, a consciência se abre de forma cristalina. E ela, então, possibilita ao espírito entender a si mesmo e entender a Deus, o Criador. Kardec questionou aos espíritos diretores da humanidade a respeito de Deus. Por que nós não entendemos Deus? Porque nos falta uma faculdade. E essa faculdade que nos falta é o desenvolvimento dessas virtudes. Virtudes que irão acontecendo à medida em que nós damos atenção a cada um dos nossos atos, dos nossos comportamentos. Certa feita, Jesus encontrava-se com seus apóstolos e discípulos quando eles questionaram a Jesus. Não, quando chegou a esposa de Zebedeu com os seus 2 filhos e fez uma pergunta, fez um pedido. Mestre, manda que no teu reino os meus filhos ocupem um à tua direita e o outro à tua esquerda, no reino dos céus. Meu reino não é deste mundo, falou Jesus a Pilatos. E Jesus responde à esposa de Zebedeu e aos filhos, que eram apóstolos. Vocês não sabem o que pedem. Por acaso, vocês poderão carregar a cruz que eu tenho que carregar? E eles responderam, sim, podemos. Por acaso vocês poderão sorver o cálice que eu terei que beber? E eles responderam, sim, poderemos. E Jesus conclui, realmente, vocês terão que carregar a cruz que eu vou carregar. E terão que sorver o cálice de fel que eu terei que sorver. Mas o quanto delegar, ocupar a direita ou a esquerda no reino dos céus, não cabe a mim
doá-lo. Isto cabe a Deus, a quem ele reservou esse local. E aqui nos faz lembrar os nossos políticos atuais. Nós queremos comprar um lugar dos céus através de facilidades ou daquele que indicou. Aí a esposa de Zebedeu estava pedindo: deixa que um filho fique no lado direito e outro filho no lado esquerdo. E Jesus falou: não é assim. Antigamente, o reino dos céus era tomado pela violência. Hoje, não mais. Se cada um quiser ocupar o reino dos céus, vai ter que trabalhar. Vai ter que buscar os valores que estão latentes dentro de si. Desabrochar essas sementes. É a questão daquele semeador que saiu a semear, jogando a semente em terras boas ou não. Então, essa semente que nós trazemos dentro de nós, ela precisa desabrochar. O espírito tem que ser tratado como se fosse um campo. Tirar aquilo que impede o seu crescimento e valorizar aquilo que o proporciona ao crescimento. Essa é a mensagem de Jesus em todas as bem-aventuranças. E ele pede para que a gente seja feliz. Nós somos criados simples e ignorantes. Foi-nos dado a liberdade, o livre-arbítrio. E para poder desenvolver potencialidades, nós precisamos viver na comunidade. E a primeira comunidade que nós entramos é a família. Pai, mãe, irmãos, irmãs. Esse grupo, no relacionamento com esses seres, é que nós desenvolvemos os valores internos. Aquele que não quer viver em sociedade, se isola e vai para o deserto, esse praticamente não aprende nada, não evolui, porque não tem como ele exercitar as suas faculdades. Não tem como ele exercitar as sementes que precisam desabrochar. Portanto, a nossa existência tem que ser no meio social, primeiramente a família, depois a sociedade. Isso em relação a desenvolvimento. Então, a questão de pedir um lugar no reino de Jesus, como se fosse quem indicou, qual é o seu QI, não tem razão, não tem fundamento. Em virtude disso, os apóstolos perguntaram a Jesus: mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, como estavam os apóstolos e discípulos reunidos em grupo, ele pega uma criança e coloca no centro dessa reunião. E diz: aquele que quiser, que almejar ser o maior no reino dos céus, torne-se semelhante a uma criança. Aqui nós sabemos que no corpo de uma criança habita um espírito experiente, vivenciado. E tanto fez o bem quanto fez o mal. Mas Jesus, neste momento, não está falando daquele espírito que errou ou acertou, mas o que ele simbolizava naquele instante, a sua inocência. Para entrarmos no reino dos céus, precisamos ser inocentes. No nosso mundo íntimo tem que vibrar inocência. A criança brincando com outra criança, eles podem, em questão de segundos, se desentenderem, mas em questão de segundos, novamente se harmonizarem. Eles não carregam dentro de si a mágoa, o ódio, o rancor. Quando nós chegarmos no mundo dos espíritos, como é que chegaremos lá? Aquilo que somos hoje. Porque há uma certa ilusão
de que, partindo da terra, indo para o mundo dos espíritos, nós nos transformaremos em anjos. A informação sobre o umbral é importante para a reflexão. Então, se hoje nós somos nervosos, raivosos, chegaremos no mundo espiritual nervosos e raivosos. Se cometemos crimes aqui, chegaremos lá como criminosos. Então, a felicidade que Jesus nos fala nas bem-aventuranças é para ser vivenciada hoje, com serenidade, com inocência, com espontaneidade, que é uma outra informação que Jesus nos dá a respeito da criança. A espontaneidade. É isso que precisa existir dentro de nós. Jesus, certa feita, estava num almoço e ele fala assim, todas as vezes que nós fomos convidados para um casamento, para uma festa, para um almoço, que nós ocupemos os últimos locais onde está sendo realizada a festa. Porque ele percebeu que quando as pessoas chegavam, ocupavam os primeiros lugares. Ele falou, se o dono da festa chega e vê você sentado no primeiro lugar, mas você não é a pessoa que ele quer que fique naquele lugar, ele vai pedir para você levantar e que um outro saia da última posição e venha ocupar aquela posição, aquela cadeira. E você vai passar por vergonha, vai se sentir mal em virtude dessa situação. Mas se você ocupar o último local, a última cadeira, e chega o dono da festa e deseja que você venha para a frente, ele vai pedir para o outro que está sentado para sair e que o outro venha ocupar. E que assim, para esse que estava no fundo, ocupando depois a primeira fileira de cadeiras, para ele será motivo de glória. Então, aqui Jesus está passando uma mensagem daqueles que se elevam e aqueles que se rebaixam. Então, aqueles que se elevam serão rebaixados. E aqueles que se rebaixam serão elevados. Aí inclui a questão do orgulho. O orgulho funciona como uma ferrugem que destrói toda a iniciativa da virtude, daquilo que pode surgir da virtude. O orgulho é o destruidor de todas as coisas boas que se possam plantar, surgir na terra. E que, portanto, teremos que analisar o nosso íntimo. Sócrates, no oráculo de Delfos, encontrou uma mensagem: homem, conhece-te a ti mesmo. E ele fez desta mensagem o núcleo central de toda a sua filosofia, que pede para que cada um se autoanalise. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, coloca essa mesma referência para que a gente estude a nós mesmos. Se nós nos analisarmos, nós encontraremos aquilo que não devemos continuar alimentando. Porque na medida em que nós alimentamos valores materiais, nós estaremos simplesmente marcando o passo. E que precisamos verificar a essência do espírito. Jesus nos mostra que somos espíritos imortais, que teremos outras vidas, e em cada vida nós iremos deixando um pouco das sujidades que existem no perispírito. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Expiar é tirar essas sujidades. Vós sois luzes. Então nós temos que fazer brilhar a nossa luz. Como que fazemos isso? Primeiro, entendendo quem somos, entendendo o que trazemos de riqueza ou não. Porque nós não podemos, que é um erro tremendo, nós ocultarmos as nossas mazelas.
não querer resolvê-las. Elas simplesmente continuarão com o seu padrão vibratório negativo dentro do nosso psiquismo, nos perturbando, nos trazendo problemas. Então nós precisamos elaborar, trazer essas informações, esses arquivos negativos, fazendo com que ele se dilua, ou com a ajuda de profissionais, psicoterapeutas, psicólogos, ou mesmo através dos recursos do passe, do diálogo fraterno, abraçando uma causa nobre. É isso que a doutrina espírita nos proporciona, libertação. Então, trabalhar a elevação. Quem são os grandes no mundo do espírito? Quais são os valorosos trabalhadores no mundo dos espíritos? Se nós olharmos a Terra, hoje ainda, a média é do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Nós, a questão de 2, 3 meses atrás, tivemos uma manifestação terrível com relação a zombar da Santa Ceia nas Olimpíadas de Paris. Aquilo que foi feito lá demonstra bem a essência do que trazemos dentro de nós. Não se zomba da figura de um Jesus. Não se zomba da figura de apóstolos, que só plantaram sementes boas. Mas a zombaria se fez presente. E o mundo praticamente aceitou calado. Valores nossos deveriam ser valores nobres e questionar esses comportamentos para que nunca mais aconteça. Porém, essa é ainda o reflexo da média do nosso padrão vibratório. Muita paz a todos. Bom, desejamos um ótimo retorno aos seus lares. Esperamos que, ao saírem, estejam melhores do que quando entraram, com os corações pacificados e sempre lembrando da imagem querida do Mestre Jesus, que ele nos acompanhe no transcorrer dessa semana, até voltarmos novamente à Casa Espírita para mais conhecimentos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.